Olá, a partir de agora você vai assistir ao programa da TV Câmara. Vamos começar com a palavra do presidente. A gente segue trabalhando aqui na Casa Legislativa, dando condições aí para que os vereadores possam exercer suas atividades plenamente. Também estamos no nosso trabalho de fiscalização, visitei algumas escolas, também algumas estradas e com foco na última sessão, eu consegui aprovar em segunda discussão o meu projeto de lei que versa sobre a questão da prevenção do câncer infanto-juvenil. Então a gente está muito feliz porque esse projeto vai beneficiar muitas crianças e assim, eu acho que vai ser uma forma da gente diagnosticar precocemente a doença. Chegou a hora do quadro Fique por Dentro. Olá, este é o ABC da Câmara, o programa que vai mostrar como funciona a Câmara Municipal. Neste episódio, vamos falar sobre as comissões permanentes da Câmara Municipal, que são destinadas a realizar estudos e investigações sobre temas determinados e ainda representar a Casa. Além disso, as comissões permanentes devem discutir e dar parecer, através do voto da maioria dos seus membros, as proposições e matérias a elas submetidas. Mas também podem apresentar proposições à Câmara, realizar audiências públicas com entidades da sociedade civil, receber petições, reclamações, representações ou queixas de qualquer pessoa contra atos ou omissões de autoridades públicas, colher depoimentos de qualquer autoridade ou cidadão e promover iniciativas e campanhas de divulgação de leis ou de outros temas que sejam relevantes para a população. Atualmente, existem 26 comissões permanentes na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Elas tratam de temas como turismo, defesa da mulher, idosos, assuntos urbanos, segurança pública, meio ambiente, entre outros. Todas são compostas por 3 vereadores: presidente, vice-presidente e vogal. A composição das comissões permanentes é determinada pelos líderes partidários, através de representação proporcional dos partidos e dos blocos parlamentares. Caso não haja comum acordo entre as lideranças, haverá eleição para a composição dos membros das comissões. Cada vereador, à exceção dos membros da mesa diretora e dos líderes dos partidos, deverá participar obrigatoriamente de pelo menos uma comissão permanente, mas não pode pertencer a mais de 3. O Diário da Câmara Municipal publicará em todas as suas edições a constituição das comissões permanentes. As comissões permanentes se reúnem todas as segundas-feiras a partir de 14 horas. Elas também podem se reunir extraordinariamente sempre que necessário. Mas essas reuniões extraordinárias devem ser anunciadas no Diário da Câmara Municipal, com 24 horas de antecedência no mínimo. Os membros das comissões permanentes exercem suas funções até o prazo estabelecido para o funcionamento da comissão para a qual foram eleitos ou designados. A eleição da nova composição das comissões será feita na sessão legislativa seguinte, exceto no último ano. Cada sessão legislativa dura 1 ano e é dividida em 2 períodos, um no primeiro semestre, de 15 de fevereiro a 30 de junho, e outro no segundo semestre, de 1º de agosto a 15 de dezembro. As comissões permanentes podem ouvir as opiniões de especialistas externos, de reconhecida competência e também as de representantes de entidades idôneas. Tudo para esclarecer assuntos submetidos à sua apreciação. O convite pode ser feito pelo presidente da comissão ou pela maioria de seus membros. No caso de audiências públicas, poderá haver a presença e a participação do público em geral. No dia a dia da Câmara Municipal, 2 comissões permanentes ganham destaque: a de Justiça e Redação e a de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. A primeira deve, entre outras atividades, emitir parecer sobre a constitucionalidade e a legalidade dos projetos de lei, ou seja, indicar quais as propostas devem virar lei. Assim, todos os projetos de lei devem passar por essa comissão para transitar na Câmara. Outra atividade exclusiva dessa comissão é a elaboração do modelo de abaixo-assinado, no caso de projetos de iniciativa popular. Já a Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira deve oferecer parecer técnico sobre as questões orçamentárias do município. No primeiro semestre, a comissão deve dar parecer sobre as diretrizes orçamentárias que o prefeito propõe.
As diretrizes são as ações que serão realizadas pela Prefeitura no ano seguinte. Já no segundo semestre, a comissão deve oferecer parecer sobre a proposta orçamentária feita pela Prefeitura, que diz a quantidade e os valores das ações que foram definidas nas diretrizes. Além disso, anualmente, a comissão deve dar parecer ao Plano Plurianual, o PPA, que regra os gastos e investimentos para os 4 anos seguintes. No campo das fiscalizações, a Comissão de Finanças tem o poder de solicitar à autoridade governamental responsável que preste os esclarecimentos sobre despesas não autorizadas no prazo de 5 dias. Se não ocorrer essa prestação de contas, ou se ela for insuficiente, a comissão solicitará ao Tribunal de Contas do Município, o TCM, um pronunciamento conclusivo sobre o caso, no prazo de 30 dias. E se o TCM considerar que a despesa é irregular, a comissão pode propor a suspensão desse gasto. Vale lembrar que no início de todo ano, o prefeito é obrigado a remeter ao TCM a prestação de contas do ano anterior. Importante lembrar ainda que as comissões permanentes só podem opinar sobre aspectos que sejam sua atribuição, ou seja, caso um projeto seja sobre um tema que deva ser apreciado por mais de uma comissão, cada uma deve emitir parecer sobre o aspecto que avalia: saúde, educação, segurança pública, entre outros. Hoje você conheceu um pouco mais sobre as comissões permanentes da Câmara Municipal. Até o próximo ABC da Câmara. Vamos ao resumo da 17ª sessão ordinária. A vereadora Maiara Felício abriu as matérias da ordem do dia, fazendo um requerimento de informações sobre o funcionamento das unidades do Centro de Referência de Assistência Social, o CRAS. Esse requerimento de informação, gente, ele nasceu numa conversa informal com uma servidora pública na rua. A gente estava, já depois do expediente, transitando ali, a gente se esbarrou, conversou. E nessa conversa, a gente acaba trazendo um pouco do extrato do que essa Câmara, tem de atuação e também muito das ferramentas, dos equipamentos que o município tem enquanto atendimento ao nosso povo, E dali surgiram algumas dúvidas para essa mandata e a gente, numa tentativa amigável, que às vezes a gente coloca um requerimento de informação, soa para o outro lado como se a gente quisesse entrar num campo de batalha, Enquanto a grande defesa que nos motiva a apresentar um requerimento como esse é encontrar caminhos para a gente garantir cada vez mais um atendimento qualificado para a nossa população. Então, através desse requerimento de informação, a gente está propondo um pequeno mapeamento da realidade da assistência social aqui no nosso município, pensando que, para mim, é um dos equipamentos mais importantes que a gente tem quando a gente pensa a ferramenta de acolhimento à vulnerabilidade no nosso município, vulnerabilidade social, que são os CRAs. É onde a nossa população... Está difícil hoje, É onde a nossa população tem mais próximo contato com a Secretaria de Assistência Social, que está alocada ali perto do seu distrito. A gente tem aqui a tipicidade da gente ter vários bairros alocados num CRAS em específico. Então, é onde a nossa população pode bater a porta e pedir um acolhimento, saber quais são as demandas sendo ofertadas ali. E aí, gente, a gente consegue entender, a gente tem um extrato por localidade. Qual é a localidade, qual é o distrito do nosso município que está com um volume maior? Qual é o contingente de profissionais alocados em cada equipamento de CRAS aqui no nosso território? A gente consegue entender aquilo que precisa avançar enquanto estrutura, enquanto mão de obra dentro desses equipamentos. A gente consegue trazer luz o que é programa do município, o que é programa do governo federal, governo do estado atuando para a nossa população. A gente consegue entender o investimento desses recursos direcionados para cada localidade. Então, o que a gente está trazendo é um monitoramento. A gente consegue, a partir
partir desse requerimento de informação, entender se existe um protocolo sendo seguido em cada CRAS, em cada centro de assistência social alocado nesses distritos, fazendo ali o acompanhamento e acolhimento das especificidades dessa população, presidente. Para a gente concluir, né, através desse monitoramento, a gente consegue quantificar e o que precisa melhorar nos atendimentos aqui do nosso território. Saber também como essa Casa Legislativa pode contribuir para os avanços da Secretaria de Assistência Social, pensando nos atendimentos do CRAS. Presidente, através desse requerimento de informação, a gente está querendo saber quantos atendimentos são prestados por mês, se a equipe mínima que está estabelecida lá está completa e se existe algum tipo de sobrecarga por conta da equipe ofertada dentro de cada equipamento. A gente traz também, presidente, aqui o acompanhamento sobre o protocolo, para saber se o protocolo está sendo cumprido e se a população está conseguindo acessar todos os profissionais que são devidos para acessar os seus programas. A gente também tem aqui como formato de pergunta para saber se existe algum canal de denúncia e qual é o procedimento desse canal de denúncia para acolhimento das próprias denúncias, para que a pessoa que tem algum tipo de experiência adversa consiga apontar uma falha que precisa ser melhorada, presidente. E assim a gente consegue entender melhor o cenário e dar conta, né, de uma política pública que é extremamente importante para a nossa população e para o nosso território. Sendo assim, depois da gente ter aí vários infortúnios, eu peço a aprovação dos pares. Requerimento aprovado por unanimidade. Na sequência, o vereador Cláudio Leandro apresentou um requerimento de informações acerca dos serviços concedidos à concessionária Águas de Nova Friburgo, especialmente quanto a questões contratuais, fiscalização e execução dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário no município. Nesse período de chuva, eu acho que é um dos períodos mais sofridos para a gente, vereadores, e em relação a reclamações, mato crescendo, ruas que não tem pavimento, a quantidade de lama que desce. E a gente vem acompanhando durante anos o esforço do nosso executivo em fazer pavimentações, asfalto em algumas ruas. E eu tive, né, graças a Deus, acompanhando vários processos de vários recapeamentos asfálticos. E posso citar aqui alguns, lá no Vale do Paraíso, na Chácara. Acompanhei também aquele asfalto que foi feito na Ponte da Saudade até o bairro do Varginha. Estive no Ouro Preto, na rua Epitácio Pessoa, conversando com os moradores ali daquela região. No próprio bairro do Varginha, algumas ruas que foram pavimentadas, enfim. O histórico dessas ruas, logo assim que vem que há a intervenção da Água de Nova Friburgo. E, constantemente, eu encaminho ofícios, eu direciono para o Davi, um grande amigo lá da companhia. Ele está sempre me respaldando, me dando respostas e atendendo as minhas solicitações. Mas o que me deixa triste é porque a gente acaba sendo chato, né, de pedir e fazer essas solicitações constantemente, porque o asfalto que é colocado nesse reparo, ele não tem qualidade nenhuma. E é impressionante, cara. A gente vê o asfalto que foi feito ali da Ana Barbosa Moreira até o bairro do Varginha, são 2,6 km, se eu não me engano, aqui, da forma que foi agredido. Um asfalto que teoricamente teria uma durabilidade de mais de 20 anos, hoje ele está ali, está triste de ver. A gente vê aí a insegurança, alguns moradores, alguns prejuízos em alguns condutores, e constantemente eu tenho levado isso para a companhia, e ali é só uma ponta, né, do iceberg em relação à nossa cidade. Enfim, Davi está sempre ali me respondendo, houve alguns reparos, mas aquela via está muito difícil. Então, assim, esse requerimento é justamente para, eu acredito, tenho certeza absoluta que é uma demanda aqui de vários vereadores, que como eu passo pelo meu bairro, né, saio da minha casa, observo algumas intervenções, eu passo, observo,
e eu passo no outro dia, dou outra observada, eu dou tempo para a concessionária ter aquele tempo para poder resolver, e aí eu acabo me esgotando e automaticamente eu ligo para a concessionária e falo, cara, esse problema aqui já está uma semana e está causando prejuízo para os moradores. E eu falo, né, dentro do bairro onde eu resido, falo do bairro onde tem muitos amigos, e eu rodo, né, tem o Catarcione, tem Varginha, tem Nova Suíça, Parque Santa Luzia, enfim, são vários bairros, Conselheiro Paulino, como eu falei, que eu rodo ali por várias ruas ali, e a gente vê essa agressão que a gente tem, que todo mundo sabe aí como é caro para o executivo fazer um asfalto. E quantas ruas da nossa cidade carecem dessa demanda. Então, esse requerimento é mais um... Vereador. É um desabafo, né? Aí, em relação a todos os meus amigos que mandam mensagem para o meu WhatsApp, pelo meu Instagram, vai até o meu gabinete, é justamente um desabafo, esse requerimento, e cobrar da nossa Secretaria de Serviço Concedido. E a pergunta está aqui bem clara: existe uma punição? Existe essa punição? E qual é essa punição? Justamente esse asfalto que foi feito lá da Ponte da Saudade ao bairro do Varginha. Quem puder lá, pega esse trajeto, dá uma olhada como que está aquele trajeto. Fica um estado de calamidade, a gente fica preocupado. E, assim, foi um sonho, né, daquela comunidade, foi um sonho de vários bairros ali que ligam àquela comunidade, e hoje a gente vê lá. A gente está constantemente provocando a companhia, e nós vamos continuar provocando a companhia, a Secretaria de Serviço Concedido, que a gente avance, ter um asfalto de qualidade, ter um reparo de qualidade, para a gente ter acessibilidade mais segura, a gente ter uma segurança para os condutores. Requerimento aprovado por unanimidade. Em seguida, o vereador Gabriel do Zezinho apresentou um requerimento de informações sobre a manutenção da rua Tupiniquins, no bairro Vargem Grande. E hoje aqui esse requerimento de informações, um requerimento simples, e a gente direciona esse requerimento de informações principalmente aos moradores do bairro Vargem Grande e aos moradores que moram e que passam ali na rua Tupiniquins. Essa rua é, de fato, aí a campeã dos pedidos do nosso mandato, acredito que de outros colegas aqui também. Só nesse requerimento de informações eu anexei aqui o número de 10 ofícios que foram realizados no nosso gabinete entre o ano passado e o começo desse ano, e de fato a gente não tem uma solução. Toda semana, digo que toda semana a gente recebe de uma pessoa diferente, de um morador diferente, relato de problemas nessas ruas, e a gente já cansou aí de fazer, como eu digo, dezenas de ofícios, fazer reuniões na prefeitura, né? E hoje a gente está tentando aqui um novo recurso, que é justamente um requerimento de informações para que a gente tenha as informações oficiais do governo com relação a algum planejamento para essa rua. Uma rua que está aí completamente abandonada, o morador não consegue nem mais desviar dos buracos, de tantos buracos que tem, né? Não tem como nem desviar, pode escolher o lado que está menos pior para passar. Os paralelos não adianta, os paralelos estão praticamente em todos os pontos dessa rua, estão fora do lugar. Aí às vezes a gente ainda pede ali, a administração do Cônego, até com boa vontade, o administrador Juninho e seus funcionários vão lá com os funcionários, tentam colocar os paralelos no lugar. Mas, gente, essa rua, né, uma rua de passagem ali para vários locais, vários condomínios, um tráfego intenso de veículos, caminhões pesados, não adianta, só isso não adianta. Então precisa ter aqui tanto o serviço que vai ser feito de forma emergencial, que não dá para a gente esperar mais, mas também um planejamento aí a médio e longo prazo do que vai ser feito para resolver, porque a gente sabe que paliativo naquele primeiro momento até ajuda, mas aí vem a próxima chuva, vem dali a um mês, 2 semanas, o problema está ali de novo. Lembro que no começo do nosso mandato, no mês de março, abril do ano passado, a gente dialogou muito com a Secretaria de Obras, o secretário Bernardo, né, mandou lá
chamar uma equipe de calceteiros, né, para o bairro do Cônego, fizeram algum trecho ali da parte central do bairro, né, também no comecinho do Vargem Grande, onde vai ali na rua Francisco Cabral, mas aí naquele momento eu levei até o subsecretário Jefinho na rua Tupiniquins e mostrei e falei para a Secretaria de Obras que precisava ser feito naquele período também um serviço na rua Tupiniquins. E aí o secretário me passou que iria atender outras prioridades na cidade que também tinham problema e que retornaria ao bairro do Cônego ainda no ano de 2025. Aconteceu que o ano passou e a gente não teve nenhum retorno da equipe e a rua Tupiniquins, que já estava ruim naquela época, agora ficou pior e está insustentável. Então, requerimento aprovado por unanimidade. Logo depois, o vereador Cláudio Damião apresentou um requerimento de audiência pública a ser realizada no dia 6 de maio sobre a educação pública do município. O que a gente pretende com essa audiência pública é ouvir e encaminhar as demandas para o Executivo. A gente sabe que a categoria de trabalhadores e trabalhadoras da educação tem uma pauta com o governo municipal. E uma pauta que não avança, está travada pelo governo municipal. Muitas vezes o governo se faz de cego, surdo e mudo, não quer dialogar, não quer construir alternativas, não quer construir soluções. E muitas vezes intransigente ainda manda matérias para a Câmara Municipal que atropela direito de trabalhadores de uma forma vil, violenta, agressiva, porque política não se faz assim. Isso é autoritarismo, né? Quando você não respeita, você não ouve, você não dialoga, você não constrói de forma coletiva. A gente tem aí, inclusive apresentamos, quero agradecer à CCJ, a indicação legislativa de reconhecimento dos trabalhadores de creche, né, na condição de função do magistério, seguindo a diretriz nacional. Esse é um dos pontos de uma das questões que certamente vão ser tratadas na audiência pública, além de outros pontos. Agora, o governo municipal ele podia ter uma forma de se organizar de modo a reconhecer direitos já garantidos dos trabalhadores, dos servidores, das servidoras, imediatamente aplicar, não ter necessidade de ficar empurrando com a barriga, agarrado lá nas gavetas da prefeitura, dependendo de permanentemente, individualmente, as pessoas estarem buscando direitos e conquistas, o sindicato lutando bravamente para garantir coletivamente que esses direitos sejam respeitados. Então, a gente tem uma série de questões, né? Essa matéria que eu me referi anteriormente vai para a Procuradoria. E a notícia que a gente tem é que há uma resistência por parte da Secretaria de aplicar aquilo que é lei. Ora, onde já se viu isso? É uma lei, agora eu vou pensar se eu aplico a lei? Não, a lei é para ser aplicada e de forma imediata. Nós estamos falando de direitos e de garantia dos trabalhadores. Eles cumprem a sua jornada, cumprem a sua função e tem que garantir que esses direitos sejam respeitados. A gente tem aqui também a valorização salarial e na carreira dos servidores. O PCCS não tem tabela. É uma informação que é trazida pelo sindicato e que é um dos temas que precisa, vereadora Mayra, serem trabalhados e discutidos nessa audiência. Mas não é uma audiência para a gente estar falando para nós mesmos, é uma audiência para construir uma pauta, para exigir que o Executivo cumpra com as suas obrigações com os servidores. Porque os servidores estão cumprindo com as suas obrigações junto à população. Os professores estão em sala de aula, as merendeiras estão lá cuidando das crianças, quem cuida da limpeza está lá atuando, cuidando da limpeza. Inclusive as pessoas que trabalham na limpeza das escolas, elas têm que receber também o valor referente à insalubridade proporcional àquilo que estabelece a lei. A gente está entrando, inclusive, com uma legislação nesse sentido para exigir o cumprimento desse direito pelo Poder Público Municipal. A Secretaria de Educação não tem que ficar sendo acionada, ela tem que cumprir o que está na lei. Mas a gente, infelizmente, tem um governo que você tem que ficar puxando a orelha o tempo todo, dizendo, olha, você não está cumprindo o que é lei, você não está garantindo o que é direito. E a gente vai chamar a atenção para isso. Nós tivemos ainda retrocessos muito sérios, né? Os professores, o trabalhador da educação perdeu a regência. Um direito conquistado a duras penas ao longo do tempo foi retirado assim com uma facilidade brutal. O difícil acesso, outro direito garantido aos trabalhadores, às trabalhadoras, foi retirado. Sem ficar com a cara vermelha. É impressionante que eu lembro do atual prefeito subindo essa tribuna,
rachando outro prefeito com nomes e adjetivos, inclusive chamava de corrupto, de ladrão, e atacava pontos relacionados à educação, que hoje ele não cumpre. Ou seja, uma demagogia impressionante. Então, essa audiência pública, a gente espera que tenha bastante participação, vai ser um espaço de organização, de debate, de organização de uma pauta para exigir que o Executivo cumpra o que está estabelecido na lei, que avance nas negociações, que garanta o direito dos trabalhadores e das trabalhadoras. Portanto, peço a todos aqui a votação favorável para que no dia 6 de maio, às 18 horas, nós tenhamos uma audiência pública para tratar desse tema. Obrigado. Requerimento aprovado por unanimidade. Após, o vereador Rômulo Pimentel apresentou em segunda discussão um projeto de lei ordinária que dá a denominação de José Yuri Pinheiro à via pública. Senhor presidente, quero agradecer a essa casa, né? O projeto em primeira discussão já foi aprovado por unanimidade e peço a todos que mais uma vez possam estar votando, né, em segunda discussão a aprovação desse importante projeto. Perfeito. Então, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Por fim, o vereador Dirceu Tardem apresentou em segunda discussão o projeto de lei ordinária que institui o Dia Municipal de Combate ao Câncer Infanto-Juvenil no calendário oficial de Nova Friburgo. Eu também estou dispensando, no caso, a leitura, né? A gente já defendeu o projeto, peço aos vereadores voto favorável. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade em segunda discussão. Vamos ao resumo da 18ª sessão ordinária. A vereadora Maiara Felício iniciou as matérias do dia, fazendo um requerimento de informações a respeito do Implanon. Para homens cis e para algumas pessoas, o termo Implanon deve ser uma novidade, né? Eu não sei se vocês já conhecem esse método contraceptivo, já? Já ouviram falar? Sabem o que é, como funciona? O Implanon é um método contraceptivo que bloqueia a emanorreia, que a gente chama de menstruação. Ele é um bastãozinho de alguns centímetros que é flexível e ele é implantado no nosso braço para que a gente não menstrue, né? E a gente tem aí mais uma forma de se evitar a gestação ou algumas anomalias de saúde que podem vir junto com o período menstrual, né, da mulher ou de pessoas trans masculinas. E aí, por que a gente está perguntando sobre o Implanon e sobre a população trans masculina? Porque o Implanon é um método contraceptivo que é compatível com a testosterona. E dentro do acompanhamento, do tratamento para a população trans masculina, para os homens trans, é importante porque eles conseguem garantir ali, né, uma proteção contra a disforia. Vocês já ouviram falar esse termo também? Disforia? Vocês não conhecem? Disforia é um termo utilizado para falar sobre a aversão do corpo biológico com a identidade da pessoa trans. Então, a disforia ela é tão perigosa que ela pode acarretar suicídio, mutilações e qualquer tipo de violação contra a integridade física da pessoa trans. Então, a gente vai discutindo isso e pensando métodos de qualidade de vida e de saúde dessa população que contemplem cada procedimento e cada tratamento específico para essa população. Então, pensando toda a metodologia, pensando essa complexidade, no mês passado, nós descobrimos que a unidade de saúde de Olaria, que a gente chama popularmente como posto de saúde, se tornou uma policlínica, presidente. E lá, além deles fazerem, né, o uso do Implanon, né, direcionar para a nossa população, eles fazem pequenas cirurgias. Vocês estão sabendo disso? Eles estão fazendo pequenas cirurgias ali no antigo posto de Olaria, que agora é uma policlínica. Até vasectomia eles estão realizando naquela unidade, para quem não sabe. Isso para a nossa população é um ganho.
é uma vitória, é extremamente importante, principalmente a gente que discute os direitos reprodutivos, presidente. Porque a gente precisa fazer com que cada vez mais a nossa população tenha acesso a políticas públicas como essa. E pensando a complexidade das políticas públicas de saúde para a nossa população, a gente também precisa abarcar a saúde da população trans. Dentro desse requerimento de informação, tudo que a gente traz no bojo é para garantir informação para a nossa população. Se a gente não consegue entender como uma pessoa trans consegue o acesso ao tratamento, se a gente não sabe qual é o tipo de unidade que faz o acolhimento dessa demanda, se a gente não sabe qual é o contingente de mão de obra para atender essa população, a gente não consegue fazer com que ela tenha acesso a um direito. Então, esse requerimento de informação vai no sentido de construir junto à Secretaria de Saúde, presidente, uma forma de abarcar informações e garantir a saúde integral da nossa população. Pensando isso, a gente também vai falar, dentro do bojo desse requerimento de informação, presidente, os encaminhamentos. Porque ninguém tem acesso a tratamento, ninguém tem acesso a medicação, ninguém tem acesso à qualidade de vida pensando saúde, se não tem o encaminhamento do médico. E para a gente ter o encaminhamento do médico, é óbvio que a gente vai ter o clínico geral, fazendo ali a amplitude de todos os atendimentos, mas a gente tem um especialista também que é extremamente importante quando a gente fala de defesas da população trans, que é o endocrinologista. E a gente sabe da defasagem dos endocrinologistas dentro da rede. O que a gente quer? Saber quanto nós temos atendendo em postos de saúde, atendendo no hospital, atendendo em policlínica, e quais medidas a prefeitura tem tomado para garantir a chegada de novos endocrinologistas. É importante pensar isso, gente, porque às vezes acho que falar de saúde na conjuntura de Nova Friburgo não é tranquilo e nem fácil para todo mundo, né? A gente sabe muito bem a realidade. Citaram aqui anteriormente o caso do DJ Lohan, que foi para a rede social, falou do tempo de espera. A nossa população, de forma integral, tem visto seus direitos violados quando a gente fala sobre saúde. Mas imaginem vocês uma população extremamente vulnerabilizada quando a gente fala de saúde no nosso município. A população trans tem uma média de vida no nosso país de 35 anos, enquanto a população brasileira tem 70 anos para mais anos de vida. Então, a gente precisa, com urgência, garantir que essa população se sinta pertencente da sociedade, com acolhimento, com dignidade menstrual, com dignidade de saúde e garantindo também seus direitos reprodutivos. Então, nesse sentido, eu quero saudar aqui a presença do William, representando o Centro de Cidadania LGBT Hannah Suzarte, e falar para toda a população trans de Nova Friburgo que nós vamos continuar fazendo as defesas, buscando informações, para a gente avançar juntos, né? Não é comum a gente ver temas como esse sendo trazidos para a Câmara, mas a gente quer que cada vez mais a gente discuta, debata, porque na hora de falar que somos todos iguais, está muito na ponta da língua de todo mundo, mas que, de fato, o direito à saúde seja direito de todos. Obrigado, presidente. Todo mundo votou? Requerimento aprovado por unanimidade. Em seguida, o vereador Marcos Marins apresentou um requerimento de informações sobre o cumprimento das metas de universalização, execução de obras, aplicação de benefícios tarifários sociais, cumprimento da Lei Municipal de Saneamento e prestação de contas do contrato de concessão. Esse é daqueles requerimentos que eu faço e fiz com gosto. E aí o vereador Maico, agora há pouco, também falou sobre isso. O vereador Cláudio também fez requerimento sobre águas de Nova Friburgo. E é uma preocupação real, é uma preocupação que falo enquanto morador, falo enquanto empreendedor, que fui, falo enquanto vereador, que anda na rua e que ouve a população. E quando você ouve um empreendedor que no final do mês vem uma conta de água de R$2.000 de uma padaria, de um restaurante, ou quando você vê um morador que, mesmo a conta não sendo comercial, vem uma conta da Água de Nova Friburgo de R$1.000 para um morador, e você liga, estou falando depoimento pessoal meu, e você liga para a Água de Nova Friburgo, ela fala, a gente parcela. Eu não quero parcelar minha conta, porque a minha conta de água não pode ser R$1.000. Porque a conta do meu comércio não pode ser R$3.000, R$4.000. Isso é inadmissível. Só que é uma concessão, é uma concessionária.
É um serviço concedente. E também foi dito aqui na sessão de hoje que muito me espanta, e há uma diferença, vereadores, entre acompanhar o que se faz na cidade, prestigiar eventos da cidade e bater palma para tudo que é feito. Ora, a Águas Nova Friburgo fez uma estação de tratamento, ótimo, é obrigação dela, está no contrato. Inclusive, dita no contrato que essas estações de tratamento estão atrasadas, com inclusive alguns bairros como Olaria, com esgoto sendo jogado no rio. Há um atraso. Não é para comemorar uma obra de uma estação de tratamento, que inclusive ficou horrível ali na Via Expressa, mas não é para comemorar uma obra como essa como sendo um grande feito para a nossa cidade. Não é um grande feito para a nossa cidade. Um prefeito tem que cobrar, a prefeitura tem que cobrar para que o serviço concedido preste o melhor serviço para a população. E aí, muito me preocupou quando, enquanto morador, chegou uma conta na minha casa, liguei para a Águas Nova Friburgo, ela disse que eu posso parcelar, mas que eu não posso questionar. Não posso questionar o vento na tubulação, não posso questionar o que é irônico e trágico. Quando há uma obra, por exemplo, na rua, vocês já perceberam, quem está aí me acompanhando, quando há uma obra na sua rua, seja no seu comércio ou na sua residência, a conta de água às vezes vem mais cara? É tubulação, é água que vaza, é vento, são as válvulas de escape que não tem. Isso são obrigações e cobranças que nós devemos fazer, e a prefeitura deveria estar fazendo, em relação à concessionária da Águas Nova Friburgo. E nós somos reféns. Eu ouso desafiar qual vereador aqui sabe como fiscalizar se a conta de água está vindo corretamente. Se não há algum erro em relação à tubulação, algum erro em relação ao vento que entra no cálculo. Eu ouso e desafio aqui também os demais vereadores a entender e olhar o cronograma de saneamento básico de Nova Friburgo, que não está sendo cumprido. E aí, esse evento eu fui convidado até, eu tenho muita dificuldade de ir na inauguração de uma estação de tratamento e achar que está tudo bem. E aí, quando a gente fala também da população que mais precisa, eu estou falando de uma família friburguense que recebe um salário mínimo por pessoa, e essa família, no final do mês, é obrigada a pagar uma conta de água, às vezes, de R$300, sem entender de onde saiu essa conta e como questionar. E aí existem outras questões também. Hoje tem dados, um estudo técnico que diz que há perdas de água em Nova Friburgo, cerca de 40% de perdas. E também despejo de esgoto in natura nos rios de Nova Friburgo. A gente acabou de aprovar no passado um projeto de minha autoria sobre o Marco Zero da emergência climática, falando de proteção do clima, falando de proteção do meio ambiente. A gente fala tanto de Nova Friburgo sendo uma cidade com um potencial incrível para o ecoturismo. A gente tem o nosso Rio Bengalas, que corre toda a cidade, está no nosso hino municipal de Nova Friburgo. E quando a gente fala da nossa concessionária, quem está se importando com isso? Cadê, de fato, os serviços concedidos? Cadê a subsecretaria responsável por isso na prefeitura? Quem está sendo conivente? Por que o prefeito, ao invés de cobrar a Águas de Nova Friburgo, está indo como quase que um funcionário da Águas, de evento atrás de evento, batendo palma para um serviço mal prestado, para contas de água extremamente caras e para uma população, e eu me coloco como parte dessa população, refém. Os nossos comerciantes estão reféns. Os nossos moradores estão reféns de uma conta d'água que muito pouco ou quase nunca pode ser questionada, no máximo parcelada. Inclusive, eu quero saber, que diz no contrato que 4.513 ligações de tarifas sociais seriam atingidas. Fala também no contrato da questão do CAD único, fala das 18 instituições filantrópicas que teriam descontos de até 80% na conta de água. Então, gente, a concessionária Águas de Nova Friburgo é uma das maiores caixas pretas da administração municipal, constatado por denúncias dos nossos moradores. Eu não estou vindo aqui falar por opinião pessoal. E aí, a gente precisa separar interesses ou opinião pessoal de questões coletivas, principalmente dos nossos mandatos, vereadores. Eu tenho amigos, amigas que estudaram comigo no ensino médio, na faculdade, que estão lá agora, passaram, estão trabalhando na Águas. Não é sobre eles são ótimos funcionários. Eu estou falando sobre a empresa que não está correspondendo aos interesses de quem, principalmente de quem mais precisa, que é o trabalhador que trabalha o dia inteiro, que ganha o salário mínimo, que chega em casa e tem que pagar uma conta de água altíssima, sem poder questionar os seus direitos, sem poder ter certeza se está pagando por vento que está entrando no medidor, sem ter certeza se é questão de uma obra que aconteceu na rua e você está pagando essa conta. Quem fiscaliza isso?
como que eu, vereador, apesar do requerimento, posso fazer valer se o prefeito está batendo palma para a concessionária que está onerando os bolsos dos friburguenses? Então, esse requerimento tem essa intenção, tem essa preocupação. Além disso, eu tentei não falar agora na tribuna, mas já foi dito aqui hoje, sobre as obras da Águas que têm deixado as vias de Nova Friburgo ainda mais esburacadas. Então, o prefeito já não está cuidando bem das ruas da cidade. Aí as poucas ruas que, por vezes, passam asfalto provisório, que a gente tem visto asfalto de 1 centímetro e não de 1 palmo, prefeito. Apesar disso, a concessionária vai lá e quebra de novo a mesma rua e faz uma manutenção porca. Então, qual é a Nova Friburgo que a gente quer? Né? É essa cidade que a gente quer para os nossos moradores? E aí reafirmo, a cidade que é boa para os moradores será boa para os turistas. Agora, a cidade que não é boa para os moradores não é boa para ninguém, nem para turista, e a gente fica refém. Eu realmente peço a aprovação desse requerimento hoje, como cidadão que passa por isso. Eu vi vários vereadores aqui balançando a cabeça. Eu acho que todo mundo aqui já passou por um problema de conta d'água e já ficou indignado em ligar para a Águas de Nova Friburgo e ter recebido, no máximo, uma opção de parcelar a sua conta. Eu não vou parcelar uma conta que não é minha. Isso deve ser investigado. Há uma caixa preta na Águas de Nova Friburgo e há uma caixa preta na falta de observação da fiscalização da Subsecretaria de Serviços Concedidos da Prefeitura Municipal de Nova Friburgo. Por isso, eu faço esse requerimento e não peço só a aprovação do requerimento, mas que também a gente possa compartilhar essa indignação com os demais vereadores e cidadãos da nossa cidade. Obrigado. Requerimento aprovado por unanimidade. Por fim, o vereador Cláudio Damião apresentou um projeto de lei ordinária que dispõe sobre a denominação de Praça do Suspiro. Nós vamos falar um pouquinho aqui da história de Nova Friburgo. Eu acho que a gente precisa aprofundar o conhecimento da história e a relação que determinados pontos turísticos têm com a vida da população, com a história que foi construída ao longo do tempo. A gente fala muito de Praça do Suspiro, né? E a Praça do Suspiro, ela compõe, inclusive, o hino de Nova Friburgo. É uma das principais referências no hino de Nova Friburgo. Isso não é à toa. A cidade cresce, a cidade surge, né? A vila de Nova Friburgo, na sua fundação, tinha ali o Suspiro como fonte de fornecimento, inclusive, de água para as pessoas. Nós não tínhamos água encanada em Friburgo. A água vinha a partir das nascentes e a população se beneficiava da gratuidade da água para o seu atendimento permanente nas suas casas, né, nas suas necessidades. E a Praça do Suspiro, muito antes de ser Praça do Suspiro, já era esse espaço onde as pessoas iam para buscar o acolhimento, construindo ali gradualmente as suas casas. É um espaço importante, reconhecido. E depois se transformou ali na Fonte do Suspiro, que é onde todo mundo conhece. A fonte do amor, da saudade, do ciúme. Só que tem uma curiosidade. Embora a Fonte do Suspiro seja reconhecida como Fonte do Suspiro, ela acabou gradualmente caindo no gosto popular e todo mundo passou a conhecer aquele espaço como Praça do Suspiro. Mas, curiosamente, e até pelas pesquisas que a gente realiza, oficialmente não tem o nome Praça do Suspiro. Então a gente tem uma preocupação de garantir que aquele espaço cultural, histórico, turístico, seja batizado definitivamente para garantir que esse nome fique no contexto histórico como Praça do Suspiro, acolhendo algo que veio a partir dos séculos, né, gradualmente, até porque Friburgo, com seus 208 anos, tem muito de história para contar. E esses registros precisam ficar marcados. Tem determinadas situações que a gente tem conhecimento, mas não sabe a fonte histórica. E essa praça, ela passou por várias modificações ao longo do tempo. Uma das principais foi feita em 1904 pelo engenheiro Farinha Filho. E naquela ocasião, a Câmara era também Câmara e, de certa forma, Prefeitura. As decisões passavam pela Câmara. A Câmara também fazia o trabalho de gestão da cidade. Diferente do que é hoje, onde a gente tem a separação dos poderes, tinha o vereador presidente da Câmara, que era como se fosse o prefeito. E o Farinha Filho fez modificações importantes naquela praça, dando um outro formato a ela,
E, ao longo do tempo, várias modificações foram sendo feitas. Hoje é um espaço onde tem ali uma atração turística, tem um teleférico, né? Tem comércio que também tem um apelo turístico. Nós temos a construção da Capela de Santo Antônio em 1884. Então, todo o contexto histórico passa muito pela Praça do Suspiro. E aí, analisando esse contexto, preocupado em manter a história, em preservar a história, em garantir que não venha amanhã alguém e fale, é Praça do Suspiro, não, mas vamos botar o nome aí de Joaquim da Silva. E não quero aqui, com isso, diminuir a importância de nenhuma celebridade histórica do município, não é isso. Mas esse nome, ele marca o contexto histórico de Friburgo a partir da fonte do Suspiro, da criação daquele espaço e da adoção do nome de uma forma muito natural, muito suave, muito leve, que marca, até hoje, aquele espaço. Então, quero pedir aos meus colegas vereadores que a gente possa, a partir desse projeto de lei, que já passou pela Prefeitura, que já verificou essas informações, de fato, aquela praça não tem um nome oficial, que a gente possa garantir que o nome Praça do Suspiro fique marcado e batizado como um patrimônio histórico de Nova Friburgo, assegurando que esse nome não possa ser, de certa forma, modificado, tendo hoje, a partir dessa defesa, a garantia e a segurança de que nós teremos ali uma placa, Praça do Suspiro, o nome dado por essa Câmara Municipal. Então, solicito aos meus pares a aprovação desse projeto. Projeto aprovado por unanimidade. Vamos ao resumo da 19ª sessão ordinária. O vereador Cláudio Leandro abriu as matérias da ordem do dia, fazendo um requerimento de informações sobre a implementação da Lei Municipal número 5.003 de 2024, que institui o Dia Municipal de Luta pela Educação Inclusiva em Nova Friburgo. E eu queria destacar esse requerimento, porque esse requerimento, para quem não sabe, dia 14 agora de abril é o dia de celebrar o Dia Municipal da Educação Inclusiva. Então tem uma lei sancionada, e desde já aqui eu quero agradecer ao nosso prefeito Johnny Mac pela sensibilidade, é a Lei Municipal 5.013, que institui o Dia Municipal da Luta da Educação Inclusiva, com o objetivo de promover ações de conscientização, inclusão e integração, especialmente no ambiente escolar. Então, essa lei ela foi dada início através da minha sobrinha. Senhor presidente, pedi ajuda aí. E essa lei ela foi elaborada através de uma sobrinha. Quero deixar aqui um abraço para a Amanda. Na época, ela era mediadora. E ela é mediadora de uma linda menina chamada Vitória, esteve aqui nessa Câmara Municipal. Ela tem uma deficiência visual, mas com talento precioso. Então, naquele dia, ela me provocou justamente sobre esse projeto de lei. O que nós temos levado para nossas escolas e essa conscientização das escolas. Enfim, juntamente com a minha assessoria jurídica, nós criamos esse projeto de lei que institui o Dia da Educação Inclusiva, e a gente tem percebido que a lei precisa ser divulgada dentro das nossas escolas. Quando a gente fala de educação inclusiva, nós temos vários temas a abordar. Nós falamos de escolas que precisam de acessibilidade. A gente também está falando de mediadores que precisam de cursos para se especializar, para lidar com crianças, enfim. Então, eu tenho visto essa deficiência na educação. Hoje mesmo eu conversei com a nossa secretária de Educação, a Carol, falando para ela do requerimento, a importância desse requerimento. A gente, como vereador, a gente tem uma vida tão corrida, e muitas vezes eu poderia ter tirado uma hora aqui para conversar com a Carol e ter tirado essas dúvidas. Mas eu acho importante, mais do que isso, a gente ressaltar esse tema aqui na tribuna, para que a gente também leve isso para quem está do lado de lá nos assistindo, para que os vereadores também, que a gente se abrace, para que a gente consiga levar para nossas escolas, para os nossos alunos, esse tema tão importante de inclusão. Eu acho que a informação, o requerimento tem alguns temas aqui
Mas uma que me destacou justamente tudo que eu falei aqui agora é o item 8, que existe um planejamento anual e permanente para a realização dessas ações previstas na lei, se houver encaminhar. Enfim, a gente realmente precisa de um calendário para que a gente leve para essas escolas e a gente consiga fazer um trabalho de inclusão, um trabalho mais social. Presidente, eu acho que é só isso. E eu queria pedir, pelo tema da sensibilidade, a aprovação dos vereadores. Requerimento aprovado por unanimidade. Em seguida, o vereador Maicon Gonçalves apresentou um requerimento de informações sobre o contrato de concessão da EBMA. Eu fiz um requerimento de informação há poucos dias, com 34 perguntas sobre o contrato de limpeza do município. Porque agora não é só mais o lixo, agora é capina, limpeza, pintura de meio-fio, desobstrução de bueiro. De 34 perguntas, 32% foram inadequados, as respostas. 11% não vieram, estão ausentes. Então, eu estou aqui fazendo papel de palhaço, né? Porque estou sendo pago para poder questionar um contrato bilionário e a Procuradoria do município já tem sinalizado alguns alertas sobre o contrato. E aí, misteriosamente, agora está sendo lido na matéria aí, estão querendo dar um presente para a Procuradoria do município. Um lobby seria? Vou lhe dar um bônus salarial e o senhor libera as ordens de pagamento de uma empresa que não tem entregado o serviço? Se for isso, a gente está indo para um buraco, de fato. Vereador Cláudio Leandro, Carlinhos do Kiko, tenho certeza que vossas excelências têm passado dificuldades no bairro, sido cobrados diariamente por um serviço que funcionava. Então aqui eu quero deixar claro que a empresa EBMA entregava, mas num determinado momento ela parou de entregar e a gente não sabe por quê. E aí, novamente, depois de não ter, do executivo não ter me respondido 44% das perguntas, eu vou dar um exemplo de uma aqui, ó. Eu fiz uma pergunta que é muito simples. O contrato, ele diz que tem que ter um validador. Eu queria a empresa validadora, qual que é? E o Tribunal de Contas do Estado disse para o município que aprovaria o contrato mediante a contratação de uma empresa validadora. E o município disse que não tem a empresa. Olha, se era uma exigência do Tribunal de Contas, por que se contratou uma empresa? Então já tem erro aí. Já tem erro aí. E essa casa não pode ficar da maneira que está. O nobre vereador Schwab colocou uma audiência pública no dia 13, não é isso? De agora de abril. Quero convidar a toda a população para que possa vir aqui, para que possam participar e ouvir de cada parlamentar o posicionamento deles. Porque a gente não pode passar a mão no que está acontecendo. 1 bilhão e 600 milhões de reais, a Procuradoria do município não tem liberado pagamento, não sei se vocês perceberam, e agora apareceu no expediente aí um bônus para a Procuradoria de 120 mil reais para dividir entre eles. Olha, isso aqui não está me cheirando bem, não. Não está bem. E eu tenho feito essas solicitações, e agora o que me chamou mais atenção, no item 11 do novo requerimento, uma informação acerca da estrutura operacional. O que tem me chamado a atenção? Caminhões da prefeitura sendo executados para fazer a coleta dos entulhos, da capina. Eu não sei quantos funcionários estão na EBMA, funcionários da prefeitura fazendo a limpeza e a capina. Espera aí, nós terceirizamos, estamos pagando de novo, e aí vai lá, se faz um vídeo nas redes sociais, comendo pão com mortadela e Coca-Cola, para tentar convencer, mas isso não cola mais. Eu não sei quem ainda acredita nessa ideia. Eu acho que o recuo de não vir candidato a deputado foi justamente por isso. Existe um termômetro de pesquisa que mostra que você está em declínio. Então não cola mais. O que cola é fazer bem feito, entregar o serviço. Eu estou pagando, você que está vendo em casa, vocês vereadores, e a gente precisa desse serviço entregue. A gente não está aqui criticando, sendo oposição, a gente está sendo muito pelo contrário. Posição de resolução daquilo que sou pago. Agora, eu mando um requerimento, me devolve
44% de ausência de resposta, eu não sou nenhum palhaço, não. Vou ficar insistindo, vou pegar cada grãozinho e aí, lá na frente, a Procuradoria do Município. Procuradoria, esse lobby aí tá me cheirando bem não, hein? Acho melhor vocês repensarem esse contrato e começar a questionar aí o vice-prefeito que está em campanha, o prefeito que está fazendo campanha para o vice-prefeito, porque a população está enchendo o meu WhatsApp de mensagem e eu preciso de resposta. Requerimento aprovado por unanimidade. Após, o vereador Cláudio Damião apresentou em segunda discussão um projeto de lei ordinária que dispõe sobre a denominação de Praça do Suspiro. Presidente, eu fiz a defesa na semana passada. O projeto trata de nomear a Praça do Suspiro, para quem está acompanhando e não sabe exatamente de qual o assunto. O debate já foi feito, foi aprovado aqui em primeira votação por unanimidade. Eu solicito uma segunda votação também por unanimidade. Obrigado, presidente. Aprovado por unanimidade em segunda discussão. Na sequência, o vereador Cláudio Leandro apresentou um projeto de indicação legislativa para que o Executivo encaminhe à Câmara um projeto de lei que institui programa de incentivo à doação de sangue por meio da concessão de benefícios aos doadores regulares do município. Para quem conhece um pouco a minha história, eu sou doador de sangue desde os meus 18 anos de idade. Eu falo isso com muito orgulho. E comecei a doar sangue quando eu fui servir o tiro de guerra. E tive um grande aprendizado ali no tiro de guerra, através do sargento Pelúzio, ou melhor, tenente Pelúzio, sargento Pelúzio e tenente César. Isso aí. Então, a gente está falando aí de muitos anos atrás. Enfim, tive um grande aprendizado ali e hoje eu consegui levar, através desse aprendizado, levei juntamente o meu filho, Bernardo, está com 20 anos, já é doador de sangue desde os 16 anos. Tem minha filha Maria Eduarda, meu assessor André, hoje também é doador de sangue. E eu vou conversando aos poucos com as pessoas que estão envolvidas comigo e até dentro do meu projeto lá da escolinha de futebol, aquela garotada lá a partir de 16 anos de idade, já estão os garotão formados, acima de 50 quilos. A gente conversando com eles, a gente passa a inserir para eles a importância de doar sangue, né? A gente está constantemente no hospital, a gente fica muito preocupado quando o banco de sangue fica baixo e a gente fica comprometido com algumas cirurgias. E essa indicação, justamente ela vai de encontro, mas essa minha preocupação, essa história de vida, é justamente a gente estabelecer, né? Fazer com que a gente cria um programa de incentivo para doadores de sangue. Eu também tenho aqui dentro dessa Casa Legislativa uma indicação justamente para vagas de veículos automotivos para quem vai doar sangue, para quem vai doar sangue, que eu já tive alguns problemas realmente em relação a isso, fui lá para doar sangue, a gente não consegue encontrar vaga no hospital. Nós temos aqui uma indicação importante, a gente levou para o secretário Gabriel. E aí, Gabriel, que estiver nos assistindo agora, que vai nos assistir de novo, importante a gente colocar umas vagas para doadores de sangue ali, para quem vai ali doar. Tem ali seu horário de doadores, né? Importante a gente ressaltar essa outra indicação. E essa indicação, ela tem como uma finalidade a isenção de taxa de inscrição de concurso público municipais, a concessão de benefícios fiscais, claro, né? Respeitando a legislação vigente. A gente precisa criar incentivos, a gente precisa propagar essa ação do bem e a gente está aqui provocando o Executivo para a gente andar em conjunto, estabelecer metas para a gente reduzir esse problema. Eu vou ler um trecho aqui da minha justificativa. E a doação de sangue é um ato de solidariedade fundamental para a saúde pública, mas a manutenção de estoques sanguíneos em níveis seguros representa um desafio constante para o Hemocentro Regional. A escassez de doadores regulares pode comprometer o atendimento de urgências, emergências e procedimentos médicos essenciais. Ao conceder benefícios aos doadores regulares, como a isenção de taxa de inscrição em concursos públicos municipais e a possibilidade de redução de tributos como IPTU e ISS, o poder público reconhece a contribuição vital dos voluntários para a preservação da vida e o bem-estar da comunidade. Então, acho que
A mensagem foi dada para o nosso executivo também. Aguardamos aqui ansioso e conto com a colaboração dos vereadores para a aprovação dessa indicação. Aprovado por unanimidade. Por fim, os vereadores apresentaram moções especiais de louvor. Gabinete do Vereador, moção especial de louvor, 207, autor, vereador Gabriel do Zezinho. Ao pastor José Joaquim Sobrinho. Moção especial de louvor, autor, vereador Gabriel do Zezinho. A empresa Maurição Motors. Moção especial de louvor, autor, vereador Cascão do Povo. A padaria Superpão. Moção especial de louvor, autor, vereador Maicon Gonçalves, com o portal Multiplix. Moção especial de louvor, autor, vereador Marcos Marins, com Ibamar Coutinho Gonçalves Júnior. Moção especial de louvor, autor, vereador Jolson do Pote, com Autopeças Guarani. Moção especial de louvor, autor, vereador Jolson do Pote, com a Toyo Serra. Moção especial de louvor, autor, vereador Alas Piran, com a Churrascaria Quinta Rica. Moção especial de louvor, autor, vereador Cascão do Povo, com o supermercado Tio Dongo. Moção especial de louvor, autor, vereador Isaac Demani, com Paulo Cunha Paixão Henriques. Moção especial de louvor, autor, vereador Joelson do Pote, com a senhora Michele Boquimpani Botelho. Aprovadas moções aprovadas por unanimidade. E assim termina mais um programa da TV Câmara. Até a próxima semana.